A paz do Senhor a todos, alunos do pré-batismo, do discipulado. Dando sequência ao estudo da revista sobre discipulado, volume de número 1, nós vamos hoje estudar a lição de número 4, onde nós vamos falar sobre a igreja, conhecendo a igreja. Então, leia a sua lição, faça os exercícios, leia os textos bíblicos, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Conhecendo a igreja. Efésios 2:19 está escrito: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então a igreja é a família de Deus. A igreja é um organismo que tem vida própria em Cristo. Então o que é igreja? No nosso estudo nós vamos aprender hoje que igreja significa chamados para fora. Um grupo de pessoas que saíram de dentro do mundo para seguirem a Cristo. Os que formam a igreja são chamados pela Bíblia de crentes, de irmãos, de cristãos, de santos, de eleitos e do caminho. Lembrando, irmãos, nós estamos gravando esse vídeo ao vivo. Então, às vezes você vai ouvir algum som que passa na rua, um movimento de trânsito. Então, ignorem o movimento de trânsito, vamos focar na palavra de Deus. Amém? Os símbolos da igreja. A igreja é apresentada na Bíblia com vários símbolos. A igreja é apresentada como o corpo de Cristo. É um dos símbolos da igreja. A igreja, ela é o templo. Então, ela é o corpo, ela é o templo, ela é a noiva e ela é a família espiritual do crente. Participar de uma igreja é necessário. Jesus, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Quando estudamos a história da igreja, registrada em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a caminhada cristã começa com um grupo de pessoas que se reuniam constantemente no templo para ali contemplar a grandeza de Deus, aprender de Deus e também para ser luz e sal para os não cristãos. Então esse é o papel da igreja, a edificação dos cristãos e a pregação para os não cristãos. E a igreja, ela é embaixadora de Cristo na terra. O que é um embaixador? Aquele que representa a Cristo. Então, dos símbolos da igreja, nós vamos ver aqui na nossa lição de hoje, a igreja, ela representa o corpo de Cristo. Né? Possui a cabeça. Cristo é o cabeça. O próprio Cristo, ele é o chefe, ele é o guia, o principal da igreja. Então leia a carta de Paulo aos Efésios. A igreja é templo. A igreja é lugar de adoração. O outro símbolo é o templo. Embora Deus habite em toda parte, ele se localiza em determinado lugar para ser encontrado, adorado e louvado. Cada crente é um templo de Deus. 1 Coríntios 3, 16 e 17, a Bíblia nos ensina que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós. Mas a Bíblia também nos ensina que cada membro precisa se reunir para congregar. Então, na igreja, nós caminhamos em comunhão uns com os outros e também em comunhão com Deus. É na igreja que nós aprendemos e continuamos a aprender sobre Cristo. A igreja representa a noiva. Né? Por causa da união e comunhão que os crentes têm com Cristo, a igreja é simbolizada na Bíblia pela figura de uma noiva. Em 2 Coríntios 11:2, Paulo afirma que preparara os crentes de Coríntios para apresentar como noiva pura a um marido, a saber, Cristo. Então a noiva e o noivo anseiam por esse dia. Apocalipse 22:17. A igreja também é a família espiritual. Nós temos a nossa família. A ordem cristã, primeiro vem Deus na nossa vida, depois vem a nossa família física, sanguínea, depois vem a igreja. A igreja representa também uma família espiritual. Então essa é a ordem na vida da cristã. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Deus nos deu uma família sanguínea, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Então nós precisamos sim, os filhos obedecer os pais, maridos e esposas viverem em comunhão, sendo exemplo para as crianças, também trabalharmos na sociedade,
dando a nossa contribuição para a sociedade. Tudo isso é importante. Mas também nós precisamos separar um tempo para cultuar, para adorar a Deus e para agradecer a Deus e para aprender mais de Deus. E onde nós fazemos isso? No templo. Os objetivos da igreja. A igreja tem vários objetivos. Primeiro, evangelizar o mundo. Segundo, lugar para o crente cultuar a Deus. O lugar para o crente praticar a mordomia cristã. Nós somos mordomos, fomos chamados para servir a Deus. Como nós servimos a Deus? Servindo aos irmãos. Você só pode servir a Deus se você serve o seu irmão. E a igreja é lugar de exercer a mordomia cristã. Na igreja, nós contribuímos com o nosso tempo, com a nossa dedicação, com as nossas orações, com o nosso culto. Nós mantemos a igreja, somos cooperadores da igreja, ou seja, somos mordomos. Isso é algo maravilhoso. A igreja é lugar para o ensino da palavra, para a disciplina. A igreja ela nos incentiva a continuarmos a caminhada, nos aprofundando, crescendo. Tudo aquilo que nós começamos e paramos, a gente estaciona. E a igreja, ela nos motiva a continuar aprendendo, a continuar orando, a continuar cultuando, a continuar servindo a Deus. Então, o objetivo da igreja, evangelizar o mundo. Nós precisamos também levar a luz, levar o sal, o tempero do evangelho para as pessoas deste mundo. Como fazemos isso? Testemunhando, sendo pessoas de testemunha, pessoas de exemplo, pessoas que procuram pacificadoras no mundo dividido pela violência, pessoas que levam as boas novas do evangelho, pessoas que não se embaraçam com questões que dividem famílias, que dividem a sociedade. Vivemos numa sociedade extremamente dividida, mas Jesus nos chama para ser pacificador. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Fomos chamados para ser parecidos com Cristo. Colossenses 2:8, a Bíblia diz assim, que nós não podemos embaraçar com este mundo. Nós não podemos, a Bíblia diz em Colossenses 2:8, cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de vãs filosofias, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então a igreja tem esse papel. Qual o papel? Num mundo dividido, embaraçado com muitas filosofias, com muitas facções, com muitos partidarismos, com muitos problemas que dividem a sociedade, qual é o papel da igreja? Mostrar uma palavra de paz, uma palavra de união e principalmente uma palavra de salvação que conduz o ser humano ao céu. Jesus Cristo, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembrando que nos tempos de Jesus, a sociedade já era dividida. Nos tempos de Jesus, nós tínhamos partidos do governo, que eram os herodianos. Nos tempos de Jesus, nós tínhamos os partidos de oposição, que eram os zelotes, que queriam fazer rebelião para derrubar o governo de Roma. Nos tempos de Jesus, havia também seitas religiosas, os fariseus, os saduceus, os essênios. Então Jesus ele caminhou num mundo dividido, mas ele não se deixou embaraçar por esse ou por aquele assunto. Ele se manteve fiel ao evangelho, sempre pregando uma palavra pura e simples. E onde aprendemos isso? Na igreja. Então, principal característica da igreja, a igreja ela precisa estar centralizada na Bíblia. A igreja não é uma organização, a igreja não é uma organização, um clube, a igreja não é uma facção, a igreja não é nada que divide a sociedade. A igreja é o local onde conhecemos a Deus, adoramos a Deus e onde aprendemos sobre Jesus. Ele é o alvo, ele é o foco. Nós somos cativos à Bíblia. Ela é a nossa regra de fé e prática. E onde aprendemos isso? Na igreja. Então a igreja é lugar de praticar o ensino e de aprender. No nosso estudo, nós vamos ver também as duas ordenanças da igreja. Então, na igreja evangélica, nós temos duas ordenanças que Jesus deixou, duas cerimônias. O batismo, o que é o batismo? É um testemunho público, é o sinal exterior, o qual mostra que você morreu para o mundo e nasceu para Deus. Cada um de nós repete de modo espiritual o que aconteceu com Cristo. Cristo morreu e ressuscitou. Assim, pelo batismo, você prova que é vitorioso. O batismo em águas, ele não salva, mas ele é um ato público que demonstra que estamos seguindo a Cristo.
A palavra batismo, no original grego, significa eu mergulho. Por isso, nós evangélicos temos o hábito de batizar com o corpo mergulhado todo em água, representando a morte e a ressurreição de Cristo. E lembrando que o verbo, a palavra original, batizar, eu mergulho, quer dizer mergulhar. Portanto, nós praticamos essa ordenança. Segunda ordenança da igreja, a ceia do Senhor. A ceia relembra a morte, através a morte e a ressurreição de Cristo. Então, na ceia, nós temos os elementos da ceia. Nós temos o corpo de Cristo, simbolizado pelo pão, e temos o sangue, simbolizado pelo vinho, pelo suco de uva. Relembramos a morte e a ressurreição de Cristo, não somente para relembrar a sua morte vitoriosa, mas os crentes tomam a ceia para anunciar a Cristo até que ele volte. Então, todo crente que se batiza, ele se torna membro da igreja, e a partir de agora ele passa a participar da ceia do Senhor. O que é a ceia? A ceia é um memorial, ela aponta para Jesus. E na ceia, nós relembramos o sacrifício de Jesus, o seu sofrimento, e também relembramos a sua vitória na cruz, onde ele vence a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E na ceia também, nós fortalecemos a nossa fé com uma esperança que Jesus deixou para nós, que ele voltaria para buscar a sua igreja e que um dia estaremos ceando com ele no céu. Essa palavra de esperança Jesus deixou para a igreja. Então a ceia, quando participamos da ceia, é um ato, é um momento muito sagrado, é um momento de santificação, de santidade, é um momento de comunhão com Deus, de comunhão uns com os outros. E o cristão não pode abrir mão desse momento por qualquer motivo. Precisamos nos esforçar para participarmos da ceia. A ceia aponta para Jesus. Para participar da ceia, cada um deve examinar a si mesmo. É necessário fazer um exame, não podemos participar da ceia de qualquer maneira. Necessário fazer um exame. Mas quem vai fazer esse exame? Não é o pastor, não é o obreiro, não é o irmão. É você e a sua consciência. Então, cada cristão precisa examinar a si mesmo, como está lá escrito na carta de Paulo. A carta de Paulo aos Coríntios, a Bíblia nos ensina que o homem precisa examinar a si mesmo para participar da ceia do Senhor. Não com uma aparência de santidade, mas como um pecador arrependido e um instrumento para ser usado no testemunho de Cristo aos homens. Então, essas são as duas ordenanças da igreja, o batismo e a ceia. E agora nós temos no nosso questionário 5 perguntas. Qual o significado da palavra igreja? Eu já acabei de mencionar para os irmãos chamados para fora, né? Saíram do mundo para servir a Cristo. Quais são os principais símbolos da igreja mencionados nessa lição? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja ela é o templo do Espírito Santo. A igreja ela é a noiva do Cordeiro. A igreja ela é a família espiritual. Cristo, ele é o cabeça, Cristo nos conduz, mas nós somos famílias, por isso chamamos uns aos outros de irmãos. Cite 4 objetivos da igreja destacados nessa lição. Evangelizar os não crentes, edificar os crentes com o estudo sistemático da Bíblia. O crente precisa conhecer a doutrina da sua igreja. Praticar a mordomia cristã. O que um mordomo faz? Ele serve. E nós servimos a Deus servindo os irmãos. O cristão foi chamado para exercer o amor, exercer a caridade, exercer a bondade e para contribuir para o crescimento da igreja. E a igreja é local de adorar a Deus, de contemplar a Deus, a formosura do Senhor. Por isso que nós temos o hábito de cultuar, nós não podemos abrir mão desse hábito. Nós separamos a nossa semana e fazemos tantas coisas. E negligenciamos muitas das vezes 1h30 de culto ao nosso Deus. Esse momento é um momento de compromisso. Você que está começando na caminhada, tenha o hábito de cultuar a Deus regularmente, para que você possa ser um crente que vai crescendo. Porque muitos começam e param? Porque muitos estacionam? Porque não mantém a regularidade. Mencione aí 2 ordenanças bíblicas que a igreja pratica, o batismo e a ceia do Senhor. Cite 2 elementos utilizados na ceia, como símbolo do corpo e do sangue de Cristo. O pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho simboliza o sangue de Cristo. Então estude essa lição. A igreja, ela pertence a Jesus Cristo. A igreja não é do pastor, a igreja não é do obreiro. O dono da igreja é Cristo.
E a igreja, ela é centrada no evangelho. Toda igreja sincera e que anda na palavra de Deus, essa igreja é uma igreja que prioriza os ensinamentos de Jesus. Não filosofias humanas e terrenas, não opiniões, não achismos, mas o que está escrito. Jesus, ele venceu o inimigo dizendo o que está escrito. Não analisando um texto fora do contexto, mas analisando o texto dentro do seu contexto. O grande erro de muitas igrejas hoje é pegar o texto isolado da Bíblia para justificar suas opiniões. Não é isso que Jesus ensina. Não é isso que o Senhor nos ensinou. A Bíblia, ela precisa ser usada para anunciar as boas novas dentro do seu contexto. Então, pegar um texto isolado para justificar uma opinião, isso é heresia. O cristão precisa fazer o quê? Qual é o contexto desse texto? O que realmente esse texto está dizendo? E não o que eu quero que o texto diga. Muitas pessoas hoje usam a Bíblia para justificarem suas opiniões. Tiram textos isolados para dizer aquilo que a Bíblia não está dizendo. E é onde eu vou aprender a examinar a Bíblia com coerência, examinando o texto e o contexto. Não o que as pessoas defendem, mas o que realmente o texto diz. Na Bíblia tem contexto. E o texto sem contexto, ele é um pretexto para heresia. Então venha para a igreja, estude a Bíblia e cresça na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos por esse momento de estudo, por esse momento de adoração. Que o Senhor possa iluminar essa pessoa que está estudando conosco, esse discipulado. Que possamos aprender mais do Senhor, sempre para a glória do teu nome. Todos somos pecadores, como está escrito. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas sabemos que a misericórdia do Senhor nos alcançou, não por mérito nosso, mas unicamente pela tua graça. Te louvamos, te adoramos e te bendizemos. Amém. Deus te abençoe.